Jornal Câmara dos Deputados. Câmara terá comissão para avaliar crise financeira. Deputados divergem sobre resultado de encontro com prefeitos. Presidência de comissões será definida na próxima semana. Na próxima terça-feira, os líderes partidários se reúnem com o presidente Michel Temer para definir a composição e a presidência das 20 comissões temáticas da Casa. A repórter Georgia Moraes explica como funciona a distribuição das vagas. Pelo regimento interno, a distribuição das vagas das comissões depende do tamanho das bancadas de cada partido e dos blocos formados no início da legislatura em 2007. O secretário-geral da mesa, Mozar Viana, explica que essa distribuição se mantém durante os 4 anos de mandato, ainda que os blocos se desfaçam ou se alterem. Então, nós vamos ter uma divisão de trabalho em que o bloco PMDB, PT, PP, PR, PTB, PSC vai ter 11 comissões. O bloco PSTB, PFL e PPS vai ter 6 comissões. O bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN e PAN vai ter 3 comissões. O controle de comissões estratégicas, como a de Constituição e Justiça, por onde passam todas as propostas, é fundamental para as pretensões dos partidos. Segundo Mozar Viana, é comum os maiores partidos manterem as mesmas comissões ao longo da legislatura. Isso porque o maior bloco ou as maiores bancadas têm direito a fazer as primeiras escolhas. Neste ano, o bloco do qual fazem parte o PT e o PMDB terá direito às 5 primeiras escolhas. O líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves, já antecipou que a legenda quer manter o comando da Comissão de Constituição e Justiça, mas as negociações ainda estão em curso e o líder do PT, Cândido Vacareza, também manifestou interesse pela CCJ. Se o PMDB não abrir mão da CCJ, como ele tem direito de fazer a primeira escolha, nós escolheremos a Comissão de Finanças e Tributação. Subsequentemente, nós vamos ver o que é que cabe para nós. Eu sinto, por exemplo, que o PT tem uma preferência pela Comissão de Educação. São os deputados. Então, nós vamos resolver isso na segunda-feira. Para o líder do PPS, deputado Fernando Coruja, o perfil das bancadas também influencia na escolha das comissões. Como nós temos uma bancada pequena, nós temos 3 deputados que participam ativamente dessa área, da segurança pública. Então, há um interesse deles em participarem ativamente e do partido, inclusive, em presidir essa comissão. E neste ano foi o deputado Raul Jungmann, que teve um bom trabalho, e nós esperamos continuar. O trabalho das comissões é importante também porque a maioria dos projetos não precisa ser votado em plenário. Em 2008, por exemplo, as comissões aprovaram em caráter conclusivo 346 propostas, contra 210 aprovadas no plenário. Além disso, é nas comissões que ocorre o debate técnico dos projetos e as audiências públicas com os setores interessados nas matérias. De Brasília, Georgia Moraes. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, apelou ao presidente da Câmara e aos líderes partidários para que trabalhem na construção de uma pauta de votação que inclua as reformas tributária e política. Celso Maldaner defendeu também a deliberação da proposta que põe fim ao chamado fator previdenciário. Segundo ele, esse instrumento reduz em até 40% os benefícios recebidos. Para o deputado, é preciso ainda vincular as aposentadorias ao reajuste do salário mínimo. Kleber Verde, do PRB maranhense, sugeriu que a Câmara promulgue a parte consensual da PEC dos vereadores que diz respeito ao aumento do número de vagas nos legislativos municipais. O deputado também anunciou a retomada dos trabalhos da Frente Parlamentar em defesa dos aposentados e pensionistas. Kleber Verde apontou que a principal bandeira é a recomposição dos benefícios previdenciários e o reajuste dos vencimentos igual ao concedido ao salário mínimo. Para Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, os partidos da oposição perdem a oportunidade de debater temas importantes para o país e se preocupam em acusar o governo federal. O deputado referiu-se à ação encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral sobre eventual campanha política durante a inauguração de obras. Segundo Chico Lopes, o programa de aceleração do crescimento é positivo para o país. Em seu primeiro discurso como titular do mandato, o capitão Assunção do PSB do Espírito Santo relembrou sua trajetória profissional desde que ingressou nos quadros da Polícia Militar em 1983. Ele reafirmou seu compromisso em defender os direitos da categoria, agora como deputado federal.
Capitão Assunção também apresentou-se como mais um parlamentar da bancada evangélica para, junto com os demais, lutar para que os princípios cristãos sejam respeitados na preservação da vida e da família. Quanto à segurança pública, Capitão Assunção colocou à disposição sua experiência profissional para ajudar o parlamento a enfrentar o desafio de reduzir as estatísticas da violência não só no Espírito Santo, mas em todo o país. Pedro Eugênio, do PT pernambucano, apoiou a decisão do STF em negar a intenção do governo da Itália de suspender os efeitos da concessão de refúgio a Cesare Battisti pelo Ministério da Justiça brasileiro. Pedro Eugênio acrescentou que, embora o mérito não tenha sido julgado, a decisão do Supremo fortalece a posição soberana do Estado brasileiro relativa à concessão de asilo político. Ele assinalou que Cesare Battisti recebeu abrigo na França por 10 anos, interrompido quando a direita assumiu o governo francês. Nilson Mourão, do PT do Acre, criticou Israel pelos ataques à faixa de Gaza que resultaram na morte de mais de 1.300 pessoas, grande parte mulheres e crianças. Nilson Mourão comparou a faixa de Gaza a um campo de concentração nazista. São 300 quilômetros quadrados que abrigam uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes, numa das maiores densidades populacionais do mundo. Nilson Mourão afirmou que os ataques guardam ligação direta com as eleições realizadas em Israel nesta semana. O deputado espera que o novo governo israelense construa uma política externa que reconheça o direito e a autonomia dos palestinos de terem o seu Estado. Aeroporto de Ilhéus volta a funcionar normalmente. A ANAC anunciou que vai suspender as restrições ao aeroporto de Ilhéus, que volta a operar normalmente a partir de hoje. De acordo com o Veloso, do PMDB, a suspensão de parte das operações trouxe prejuízos financeiros à região sul da Bahia. Há 2 anos, o tamanho da pista foi reduzido pela ANAC, o que limitou as operações no aeroporto. Veloso espera que agora o aeroporto de Ilhéus receba novos investimentos. Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, afirmou que a centralização dos recursos tributários na União constitui um dos principais problemas para as prefeituras, principalmente quando os serviços de saúde, educação e segurança são suportados por estados e municípios. Bruno Araújo chamou a atenção da Infraero para a necessidade de investimentos no aeródromo de Araripina, no sertão do Araripe. Segundo ele, há uma enorme demanda por voos comerciais para uma população estimada em 300 mil pessoas. Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, está preocupado com a situação da prefeita de Santarém, no Pará, que foi reeleita em 2008, mas teve seu mandato cassado pelo TSE por ser integrante do Ministério Público. Segundo Cândido Vacareza, o tribunal aplicou os dispositivos previstos numa emenda constitucional aprovada em 2004, que exige dos integrantes do Ministério Público que se aposentem ou sejam exonerados para disputar a eleição, mas a prefeita já estava no cargo quando a decisão saiu. Domingos Dutra, do PT, pediu à Justiça do Maranhão que garanta a liberdade das lideranças que, sem provas concretas, foram presas sob a acusação de participar dos incêndios que destruíram 3 prédios públicos em Santa Luzia. Domingos Dutra explicou que os problemas foram originados no pleito de 2008, quando o candidato eleito acabou não tomando posse porque teve sua candidatura rejeitada e o segundo colocado nas eleições assumiu a prefeitura. E o Derlei Cordeiro, do PPS acreano, defendeu o projeto que tipifica o crime de fraude em concursos públicos e vestibulares e estabelece penas privativas de liberdade aos praticantes da ilegalidade. E o Derlei Cordeiro ressaltou que no Acre centenas de fraudes foram realizadas com êxito antes que uma quadrilha fosse desbaratada, comprometendo a seleção de estudantes do curso de medicina. Ele destacou que o Ministério Público acreano já denunciou 28 vestibulandos. Deputados divergem sobre resultados de encontro com prefeitos. Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, afirmou que o Encontro Nacional de Prefeitos realizado em Brasília esta semana fortalece o sistema federativo. Na sua opinião, é preciso reforçar o esforço político para que os municípios tenham meios de ampliação da justiça social no país. Flávio Dino elogiou as medidas adotadas pelo governo que vão nesta direção, citando como exemplos a regularização fundiária das terras da Amazônia e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Já Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, expressou a frustração dos prefeitos que participaram do encontro realizado em Brasília, convocado pelo presidente Lula. Segundo o deputado, o presidente não apresentou propostas viáveis para ajudar os municípios para pagar o piso salarial dos professores e o novo salário mínimo. Felipe Maia lembrou que os municípios sofreram recentemente a redução dos repasses do FPM, uma das suas principais fontes de financiamento. Luiz Carreira, do DEM baiano, também criticou a falta de ações
ações concretas do presidente Lula durante o encontro com os prefeitos. Ele considerou casuísmo a edição da recente medida provisória que dispõe sobre o parcelamento dos débitos decorrentes das contribuições sociais. Luiz Carreira explicou que o parcelamento não constituiu nenhum benefício aos municípios, uma vez que existe uma decisão do STF que considerou prescritos os débitos das prefeituras que ultrapassem 5 anos. Lopécio Ramos, do PMDB, destacou os resultados da reunião da bancada federal com 50 dos 61 prefeitos do Amazonas, realizada em Brasília. Na oportunidade, foi redigida a Carta dos Prefeitos do Amazonas com as reivindicações do Estado. Segundo Lupércio Ramos, os prefeitos querem a recuperação dos aeroportos do Amazonas, além da retomada das obras do programa Luz para Todos e a ampliação da telefonia móvel. Câmara terá comissão para avaliar crise financeira. Os líderes partidários já começaram a indicar os deputados que vão integrar a Comissão Especial de Exame e Avaliação da Crise Econômico-Financeira. Ouça os detalhes na matéria do repórter José Carlos Oliveira. A comissão, que terá um total de 17 parlamentares titulares, foi criada pelo presidente da Câmara, Michel Temer, para também apresentar projetos de lei e propostas de ações ao Executivo no combate à turbulência econômica. O PSB indicou o ex-ministro da Fazenda, deputado Ciro Gomes. O atual presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro, é o deputado indicado pelo PTB. O ex-presidente da CNI, deputado Albano Franco, do PSDB de Sergipe, também vai integrar a comissão e pretende sugerir a participação de economistas do porte do ex-ministro da Fazenda e ex-deputado Delfim Neto. Tudo que evitem a recessão no país, que defenda a indústria nacional. São minhas metas aí, que o desaquecimento não, nós vamos conviver, vai dar para passar. Agora, a recessão não, que o país não suporta, primeiro por causa nós temos uma população jovem, depois tem uma seguridade social muito precária no país, né? Eu tive ontem com o Michel Temer, ele me falou em Delfim e outras pessoas, e aí eu também vou sugerir uns 2 ou 3 nomes para participarem da comissão. São alguns empresários, mas são alguns técnicos estudiosos sobre o assunto, para a gente apresentar resultados, propostas. Outro integrante da comissão anticrise, o deputado Edmilson Valentim, do PCdoB Fluminense, quer maior atenção para as medidas que garantam o emprego do trabalhador e a distribuição de renda justa em tempos de crise. Em primeiro lugar, eu acho que o parlamento já tem dado a sua contribuição ao sabiamente ter aprovado as propostas do Poder Executivo, as medidas para facilitar o crédito, para facilitar a vida dos setores produtivos, da população, no sentido de enfrentar a crise. A nossa indicação ela tem o seguinte conteúdo: desenvolvimento com soberania, geração de emprego e distribuição de renda. O PPS pretende combater a crise financeira no Brasil por meio do aumento dos investimentos públicos. Além disso, o representante do partido na comissão, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS paulista, quer fazer um acompanhamento rigoroso dos resultados das medidas já implementadas contra a crise. O segundo aspecto é o processo de acompanhamento das medidas governamentais. Nós mesmos aprovamos uma medida que liberava recursos de apoio a empresas de crédito imobiliário. Chegamos a imaginar aquilo que foi proposto pelo governo de um limite de até 3 bilhões de reais, com prazo de implementação de 4 meses. Essa medida já está próximo a terminar o seu prazo de vigência e até agora, concretamente, dos 3 bilhões, somente 50 milhões foram efetivamente liberados. A maior crise financeira mundial da história começou nos Estados Unidos no segundo semestre do ano passado. A turbulência do mercado imobiliário norte-americano se alastrou por outros setores da economia e quebrou vários bancos no mundo todo. Estados Unidos e Inglaterra já admitiram que estão em recessão. Aqui no Brasil, a crise foi enfrentada sobretudo por meio de 2 medidas provisórias já aprovadas pela Câmara que dão instrumentos ao Banco Central, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para ampliar a oferta de crédito e socorrer instituições em dificuldades financeiras. De Brasília, José Carlos Oliveira. Economia. Na visão de Udurico Pinto, do PMN baiano, as escolhas tomadas pelo poder público neste momento serão decisivas para o futuro do país. O deputado observou que a crise financeira mundial intensificou a interdependência entre os países. E no entendimento do parlamentar, a integração econômica mundial é o primeiro aspecto que deve ser observado.
Para proteger o Brasil da crise, o Dorico Pinto afirmou que é preciso estudar as questões que desencadearam a recessão iniciada no mercado imobiliário americano. O Dorico Pinto apontou que a riqueza gerada no mercado imobiliário e repassada às bolsas de valores não tinha correspondência com o mundo real. O deputado aconselhou que o Brasil mantenha a prudência e não entre nesta ciranda financeira, protegendo assim o emprego e a renda da população. Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, denunciou que trabalhadores brasileiros da indústria de calçados estão perdendo seus empregos para os chineses. Segundo ele, a importação de calçado aumentou 214% de 2007 até hoje. De acordo com o Dr. Ubiali, há indícios claros de que o produto chinês chega ao Brasil com dumping em torno de 413%, o que torna a concorrência desleal. Ele cobrou do governo federal a adoção de medidas que protejam os empregos e a indústria nacionais. Integrante do Parlamento do Mercosul, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, destacou o trabalho realizado pelo deputado Dr. Rosinha, que presidiu a instituição por 2 anos. Valdir Colato informou que no dia 18 a representação brasileira no Mercosul vai discutir a aprovação do protocolo de adesão da Venezuela ao bloco. Ele reconheceu que existem divergências políticas, mas destacou a importância de se avançar no processo de integração comercial. Em vigor desde o dia 1º de fevereiro, o salário mínimo foi reajustado para R$ 465. Segundo Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, o valor atual é o maior das últimas 3 décadas, com ganhos de 46% acima da inflação. Na visão de Inocêncio Oliveira, a decisão do governo federal de estabelecer que o aumento seja vinculado ao crescimento do PIB, mais a inflação, resgata uma dívida social de várias décadas com o trabalhador brasileiro. Educação. Ricardo Quirino, do PR do Distrito Federal, cobrou medidas mais efetivas em 2009 para fortalecer, modernizar e universalizar o ensino público brasileiro. Ele lamentou que a vida escolar no ano passado tenha sido marcada pela violência dentro e fora da sala de aula e pelo baixo índice de aprendizado. Quirino elogiou ações para incentivar a educação, como o piso salarial nacional do magistério de R$ 950 e repudiou a resistência de governadores em pagar o novo valor. O deputado assinalou que os baixos salários, a violência nas escolas e as precárias condições de trabalho são fatores que comprometem o ingresso de educadores qualificados na rede de ensino pública. Ricardo Quirino observou que é preciso incentivar o magistério por meio da redução da jornada de trabalho e do número de alunos nas salas de aula. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, comemorou o lançamento da TV digital em Florianópolis no último dia 5 de fevereiro. Segundo ele, a tecnologia permite que o telespectador deixe de ser um sujeito passivo e tenha interatividade. Edinho Bez elogiou o ministro das Comunicações pelo empenho na implantação do sistema digital no Brasil. O deputado acrescentou que o governo pretende inaugurar a TV digital em 24 capitais até o final de 2009. Agricultura. Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, observou que o agronegócio brasileiro é um dos poucos setores da economia brasileira que enfrenta a crise e apresenta números positivos apesar das dificuldades conjunturais. Em relação à medida provisória sobre a regularização fundiária das ocupações nas terras da Amazônia Legal, Moreira Mendes ressaltou que é preciso criar mecanismos para fiscalizar o Ministério do Desenvolvimento Agrário no cumprimento de seu papel regularizador para evitar favorecimentos. Dr. Talmir, do PV, comunicou que a cidade paulista de Presidente Prudente vai receber o representante da Embrapa, Lúcio Brunali, que vai falar sobre a parceria, inovação e tecnologia desenvolvida pela empresa para atender o setor produtivo municipal. Dr. Talmir acrescentou que Presidente Bernardes e Mirante também terão pequenas propriedades visitadas com o objetivo de estimular o cultivo de produtos. Ele frisou que o trabalho da Embrapa visa resgatar o potencial da agropecuária brasileira. Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, esteve no Rio Grande do Sul para participar das comemorações pelos 25 anos de fundação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a convite do então deputado Adão Preto, falecido no início do mês. Nazareno Fonteles lamentou que a governadora gaúcha tenha colocado a polícia para receber os visitantes na entrada dos assentamentos. Na opinião do parlamentar, o MST consolidou-se como movimento social em defesa da justiça social no campo e da agricultura familiar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira. A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.